Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado ao estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Estamos aqui mais uma vez, amados irmãos, para o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. Este é o nosso quadro voltado para a EBD. E você é nosso convidado para estar sempre conosco, participando das nossas aulas, dos nossos estudos. E também temos sempre um convidado que conosco compartilha os comentários da lição. E mais uma vez contamos aqui com a presença do nosso querido presbítero Luiz Carlos Oliveira. Luiz Carlos, saúde os nossos irmãos e depois vamos aos comentários da lição. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor e dizer que estou muito grato a Deus pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui, desfrutando de mais esse trimestre, né, da EBD. Nós estamos iniciando uma jornada no Evangelho de João, particularmente é um dos meus preferidos. Amo demais o Evangelho de João, já me debrucei sobre ele muitas vezes e eu tenho certeza que essa jornada será uma jornada de bastante crescimento e amadurecimento espiritual. Então, que Deus abençoe a nossa jornada em nome de Jesus. Pois é, então venha junto conosco fazer mais uma vez o estudo da lição, né? O irmão Luiz Carlos já nos antecipou aqui, estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2025, gente, com uma nova temática, uma série de lições baseadas no Evangelho de João. O título é O Verbo se fez carne e nós vamos estudar Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. As lições são comentadas pelo pastor Elienay Cabral, um homem que dispensa, né, comentários, pois ele é bastante conhecido em todo o Brasil, nas Assembleias de Deus, e é uma pessoa realmente que tem um grande embasamento teológico e que tem um preparo bíblico excepcional. Então, vamos aos estudos. Hoje a lição de número 1, que diz assim, o título da lição, o verbo que se tornou carne. E o texto áureo, né, está em João capítulo 1, versículo 14, que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática nos diz: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em João capítulo 1, versículos de 1 a 14. Recomendamos a leitura aos irmãos. E os objetivos da nossa lição são os seguintes: apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus e, terceiro, explicar, tanto doutrinariamente como biblicamente, a manifestação do Verbo. E aí eu já passo aqui, né, ao irmão Luiz Carlos com a pergunta introdutória, né, sobre o que é que nós vamos estudar neste trimestre, fazer aqui uma visão, nos trazer uma visão panorâmica, né, e trazer também uma introdução rápida à lição de hoje. Ok, meus irmãos, nesse trimestre nós vamos nos debruçar e estudar sobre o Evangelho de João. Essa literatura que é uma das mais tardias no cristianismo. Nós temos diversas cartas e documentos escritos ao longo dos primeiros, das primeiras dezenas de anos da história do cristianismo, né? Nós temos possivelmente a primeira carta seria a carta de Paulo aos Tessalonicenses ou a Epístola aos Gálatas. Nós temos os evangelhos e provavelmente, muito provavelmente, o primeiro evangelho escrito
foi o Evangelho de Marcos, né? O evangelista Marcos, ele vai escrever aquele tratado, aquele documento, e tal documento visa a, a apresentar, encorajar os cristãos romanos, né, cristãos romanos, a seguirem, né, a acolherem, né, as lutas e dificuldades, os desafios que eles estavam enfrentando, com as perseguições, mas olhando para o exemplo de Cristo como o servo sofredor. Então, ele é um evangelho extremamente dinâmico. Ele acaba influenciando outros documentos, como o evangelho de Mateus e de Lucas, que são posteriores ao evangelho de Marcos, e esses são chamados de evangelhos sinóticos, onde nos é apresentado ali uma visão sobre uma única ótica, por isso a expressão sinótico, né? Sobre uma mesma ótica, uma visão sobre a pessoa do Cristo, né? O Messias. E aí, posteriormente, na história do cristianismo, já bem tardio, e isso é um debate que vai ser levantado pelo comentarista ainda nessa lição, a revista, a história do cristianismo vai nos legar aí esse quarto evangelho, fechando aqui a cena sobre o Cristo, sobre uma nova ótica. Então, a perspectiva do evangelho de João é uma perspectiva muito profunda, né? Ele é chamado de João o místico, João o teólogo, né? Tem uma perspectiva diferente, se nós observarem também, vão ver que alguns estudiosos do cristianismo apontam ali como sendo uma representação das quatro faces daquele animal ou daqueles anjos que apareciam para Ezequiel, em Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Né? Ele tem um rosto de homem do lado direito, um rosto de boi do lado esquerdo, ah, e um rosto de bezerro, né? Um rosto de bezerro e um rosto de águia, né? São as quatro faces. E eles são atribuídos aos quatro evangelhos como sendo uma representação, uma figura, né? Os quatro evangelhos acabam assimilando um pouco dessas figuras, dessas formas. De que maneira? É um rosto de leão, desculpe, eu falei Ah, sim. bezerro, é um rosto de leão. Do lado direito, um rosto de homem, do lado esquerdo, um rosto de leão, do lado, não sei se na frente ou para trás, né? Um rosto de bezerro ou boi e um rosto de águia, né? São as quatro faces. E aí, se nós notarmos, essas quatro faces podem ser representativas da maneira como os evangelhos apresentam a pessoa de Cristo. Anota isso, porque pode ser muito curioso utilizar na sua exposição do evangelho de João. O rosto de leão, né? Fala de realeza, é uma representação e uma figura da realeza. E é uma representação do Evangelho de Mateus, porque ele se propõe a revelar Cristo como esse Messias que viria da casa de Davi, né? Esse rei que viria. Então, aquele rosto de leão era como se fosse essa representação do Evangelho de Mateus. Já o rosto de boi é uma representação de Jesus como servo. O boi é aquele animal de trabalho mesmo, de labuta, né? Aquele que puxa o arado. E é muito característico da forma como Cristo é revelado no Evangelho de Marcos. Ele está sempre trabalhando. Você pode notar que no Evangelho de Marcos a linguagem é absolutamente dinâmica. Sempre que ele tem um pequeno discurso, esse discurso é acompanhado de um grande sinal. Então, Cristo está sempre trabalhando no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Lucas é um evangelho escrito para gregos. E ele apresenta ali, muito caracteristicamente, essa imagem de Cristo como homem. E isso é tão forte no Evangelho de Lucas, porque escrevendo para gregos, numa cultura onde os filósofos eles estavam em busca do ideal da humanidade, né, o homem ideal, na sua mentalidade, nas suas elucubrações, nas suas interrogações e perguntas sobre esse ideal, né, da razão da existência humana. O Evangelho de Lucas se propõe a revelar Cristo e ele materializa a verdade de que Cristo é o homem ideal, o homem perfeito. E isso é tão claro no Evangelho de Lucas que, por exemplo, só para citar um exemplo,
Quando você está lendo ali a narrativa é, do momento em que Jesus, né, está sendo batizado, acontece o batismo, e é, quando encerra o batismo, há aquela alegação do céu, né? O Espírito do Senhor desce sobre Jesus e Deus do céu exclama: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. O que é que Lucas vai fazer diferente de Mateus? Ele vai inserir agora, ele vai abrir um parêntese para citar uma genealogia. Lá em Mateus, a genealogia começa logo no comecinho do Evangelho, já porque a ideia dele é afirmar que Cristo é da linhagem davídica, né? Ele é o Messias que haveria de vir, aquele cuja promessa era de que o trono de Davi, ele se assentaria num trono e esse reino nunca teria fim. Já em Lucas, a proposta é mostrar Jesus como o homem ideal. Então, curiosamente, ele coloca a genealogia após o batismo e após a declaração de que ele é o filho amado do Pai. Uhum. O que é que ele faz na genealogia? Ele faz uma genealogia inversa. Ele começa a mostrar Jesus como esse que vem do Pai e ele começa a trazer todos os anteriores a ele até chegar em Adão. E ele traça a genealogia até Adão. E quando chega em Adão, ele aponta Adão de Deus, mostrando que dentre os nascidos aqui na terra, apenas Adão e Cristo vem direto de Deus para a terra. E aí, na cena seguinte, começa a tentação. E é curioso como no recurso linguístico que Lucas usa para descrever a tentação, ele vai mostrar que o que Satanás está questionando não é desafiando a sua divindade, mas desafiando a sua humanidade. Então ele está, é como se ele não estivesse dizendo literalmente assim, se você realmente é Deus, transforme pedras em pães. Mas ele está dizendo assim, é fato que você é Deus. Então, transforme pedras em pães. Ou seja, na tentação, ele está dizendo que você é Deus, isso está claro, mas o quão humano você é. Porque que homem, ocupando o lugar que você ocupa e tendo à sua disposição o poder que tem, e estando debaixo da provação em que está, não supriria para si mesmo aquilo que lhe é necessário? Então, a resposta de Cristo ao diabo é exatamente mostrar para ele que o vencerá não como um Deus, mas como um homem. E isso é característico. Aí nós chegamos no Evangelho de João. E veja, Só repete, Mateus é Mateus é o rei, Marcos, Marcos é o servo, que é servo, é, o boi, né? isso. O bezerro. Lucas, o homem. E João, a águia. Pronto. João, a águia. Aí perceba, irmãos, os sinóticos, os três evangelhos, mostram aqui Cristo numa perspectiva horizontal. Somente o evangelho de João apresenta Cristo numa perspectiva vertical. Somente ele. Ah, ah, eu já vi que João Calvino ele disse que os três evangelhos apresentam o corpo e a carne de Cristo, e somente o evangelho de João lhe revela a alma. Isso é para mostrar o quão espiritual, por assim dizer, é o evangelho de João. Então nós vamos nos debruçar ao longo desse trimestre sobre esse evangelho, irmãos, observando quem é o Cristo sob a perspectiva de João. Só para encerrar esse ponto introdutório, para que fique bem claro a natureza e a necessidade de entendermos isso, é observar como João apresenta isso aqui como uma obra-prima teológica literária, apresentando Cristo como o Filho de Deus encarnado, cuja missão é revelar a glória do Pai e proporcionar vida eterna àqueles que creem nele. Então, esse evangelho difere de todos os outros em estilo, conteúdo, propósito, e ele oferece uma perspectiva mais reflexiva e teológica sobre a pessoa e a obra de Cristo. Ele é diferente de todos os demais, porque ele se propõe a encerrar o debate agnóstico, né, o debate gnóstico sobre a pessoa de Cristo, mostrando que já foi firmado aqui que Cristo era homem,
no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Aqui eu quero firmar uma outra perspectiva. Cristo é Deus. Então ele vem no Evangelho de João para encerrar o debate e mostrar ao mundo, porque esse é um evangelho universal, ao mundo uma perspectiva, uma revelação de Cristo nunca antes percebida com tamanha clareza como é revelada no Evangelho de João. Muito bem. Bom, Luiz Carlos, esta primeira lição, ela é uma lição introdutória também, né, ao trimestre, e nós vamos também, através dela, ter assim uma noção básica do livro de João, né? Então, logo Uhum. o primeiro tópico, ele vai nos pedir isso, né, que os professores, eles apresentem alguns dados sobre o Evangelho de João, embora que o pastor Elianai ele não entre em muitos detalhes, né? Mas ele realmente traz isso no primeiro ponto. Eu quero que você traga, né, Ok. alguns dados sobre o Evangelho de João e porque você já deu algumas informações sobre isso, mas por que que ele se distingue dos outros evangelhos, né? E o que Isso. mais nós temos a Ok. apresentar neste primeiro tópico, tá certo? Ok. Antes de entrarmos, eu vou deixar minhas duas dicas de leitura para os irmãos ao longo. Isso aqui são leituras para o trimestre, né? Mas estou aqui com o Novo Testamento, sua origem e análise, do Mary Tinney. Ele é lançado pela editora Shed Publicações, ok? É um livro grossinho, mas é todo o Novo Testamento. Ele apresenta dados introdutórios ao Novo Testamento, dados arqueológicos, mas ele apresenta uma análise mesmo de cada livro do Novo Testamento de modo geral. Óbvio que ele dedica um vasto tempo à perspectiva dos evangelhos. Então, esse livro é um fenômeno e vai lhe ajudar muito na sua leitura do Evangelho de João, também do Novo Testamento de modo geral. Agora do Craig Blomberg, que é lançado pela Vida Nova, nós temos Jesus e os Evangelhos. Nesse aqui, ele faz um tratado mais minucioso sobre cada um dos evangelhos e a pessoa, a pessoa do Cristo, como é revelado em cada um dos quatro evangelhos. Então, essa é a minha dica, né? Uma introdução ao estudo dos quatro evangelhos do Craig Blomberg, que é Jesus e os Evangelhos, Vida Nova, e a primeira dica foi o Novo Testamento, sua origem e análise do Mary Tinney, tá certo? Então são as minhas dicas para os meus irmãos. Seguindo aqui para as questões que foram levantadas pelo nosso professor Josué Batista, o nosso comentarista ele aponta essa necessidade de analisarmos aqui, de modo geral, o livro, o Evangelho, né, de João. O João aqui é o filho de Zebedeu, né, o irmão de Tiago, discípulo íntimo de Jesus. Ele é exatamente aquele que está sempre nos outros evangelhos, ele está sempre junto, né? São os três mais íntimos, né? Os três que estão no Getsemane, que estão mais adiante com o Senhor Jesus, num lugar mais solitário para orar, são eles que estão com Jesus no Monte da Transfiguração. É, é a ele que Pedro pergunta sobre quem é aquele que vai trair o Cristo, né? E Pedro faz um aceno para ele, para que ele pergunte, visto que ele estava mais perto ali à mesa. Então, esse é o João. Esse João aqui, como os irmãos bem sabem, ele foi o único que morreu de morte natural, né? Morreu de velhice, né? Embora ele tenha sido perseguido e os gregos tenham tentado, os romanos tenham tentado silenciá-lo, ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, né? E o óleo não queimou a sua pele milagrosamente, e aí ele foi enviado para a ilha de Patmos, né, para ser exilado lá e ficar lá até o fim de sua vida. Foi numa mudança de imperadores, né, de imperadores, que ele recebeu visto para poder retornar, uma vez que ele já estava bem idoso, bem avançado em dias, e é nessa ilha de Patmos que ele tem a sua última revelação, que é a revelação do livro de Apocalipse. Então é esse o João, ele é o João o Velho.
ele foi um discípulo, caracteristicamente um discípulo muito honrado, muito fiel. Ele dá testemunho de estar com Cristo em todos os momentos, inclusive no momento em que Cristo estava sendo julgado. Ele era amigo de algumas pessoas de lá, da casa de Caifás e de Anás ali, né? Aonde ele entra naquele lugar, ele recebe autorização para entrar naquele lugar e vê o julgamento sobre debaixo ali, né, sem as vistas das autoridades religiosas. Obviamente, as autoridades religiosas iriam querer prendê-lo também, mas ele teve acesso ao lugar e ele seguiu Jesus em toda a Via Crucis. Ele estava lá quando Cristo falou a ele e a sua mãe, né? Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. O que era estava recebendo de Cristo a incumbência de cuidar de sua mãe na ocasião de sua partida. Então, esse é o João. Ah, então, no final de sua jornada ali, já por volta do ano 80, 85, 70, 95, entre 85 e 95, é que ele vai estar escrevendo este documento aqui, que é chamado de Evangelho. Uma coisa também que eu gostaria de deixar destacado é que esse evangelho difere, e aí há discursos e debates sobre a autoria, se seria de João mesmo, ou se seria uma comunidade joanina, né? Há debates. Os irmãos vão ver na revista que tem, o nosso comentarista, ele dá uma pincelada mais ou menos nisso. Ah, seria, por acaso, de alguém, algum admirador de João, né, que escreveu esse material? Quais as evidências internas, externas, de que esse evangelho é o evangelho desse João, né? Para começo de conversa, o debate que se levanta dizendo que essa seria um documento derivado de uma comunidade joanina, ele não se sustenta exatamente pelas evidências internas. A maneira de escrita de João traz traços e linguagens que são próprias de alguém que tanto vivenciou e experimentou a vida nos tempos judaicos ali, antes da queda de Jerusalém. Ele cita locais é, com muita propriedade, ele cita lugares com muita propriedade, ele cita a cultura com muita propriedade, ele está lá, ele cita, por exemplo, ele cita as, as talhas de pedra e ele cita quanto cada uma caberia de litros de água em cada uma. Então, isso a comunidade joanina não tinha acesso, porque a comunidade joanina vai surgir no final do segundo século. Entendeu? Então, ninguém da comunidade joanina poderia apresentar dados tão precisos num evangelho se não fosse alguém que tivesse vivido ali no primeiro século, no início do primeiro século. Então, esse João, ele era o mais novo, um dos mais novos dos discípulos de Jesus, um dos mais novos. Dos 12, ele era o mais novo. É por isso que ele morre de velhice, ele vai morrer bem idoso, bem idoso. A tradição conta, pastor Josué, que era comum os discípulos, os irmãos da igreja, entrarem com João levando-o pelos braços. 2 a 3 homens tinham que levá-lo pelos braços, porque ele não conseguia mais andar de tão idoso que estava. E aí sentavam ele no meio de uma comunidade, ali no meio da comunidade, ele ficava ali. E a pregação mais comum de João era repetir constantemente: filhinhos, amemos uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus. Então, esse escrito, estou só firmando aqui, esse é um escrito do próprio discípulo do Senhor. Evidências internas, o estilo de literatura aqui, a comunidade joanina não conseguiria emular o mesmo estilo de literatura de João. Outra coisa interessante é que João ele vai pastorear a igreja de Éfeso durante muitos anos, né? Ele fica depois ali é, de Timóteo, né? Ele fica ali num período com Timóteo depois, e ele é um ancião daquela igreja de Éfeso durante muito tempo. E é curioso como temos aí as cartas, as epístolas de João, são endereçadas à igreja em Éfeso,
nós temos a carta de Paulo, endereçada a Éfeso, nós temos uma carta de Cristo, das 7 cartas de Apocalipse, endereçada a Éfeso, e aí quando essa comunidade, quando tudo aquilo acontece e quase todas as comunidades caem, a única coisa que resta da igreja de Éfeso, irmão Josué, tempos depois, mais de 300 anos depois, se descobre uma igreja antiga, ah, que fora erigida em homenagem a ele, ali em Éfeso. A tumba dele, né, era possível, os historiadores, como Eusébio de Cesareia e tudo, eles mencionam a tumba, e eles mencionam essa igreja antiga, que fora erigida em homenagem a ele. O nome da igreja é Agasalute. Agasalute. É, me parece que é teólogo do amor. Era uma menção a ele. Então, o que resta da igreja de Éfeso, daquela igreja das 7 igrejas, é uma comunidade, um templo antigo, homenageando um homem que viveu para amar, né, que emulou a mensagem de Cristo sobre o amor. E outras evidências externas são os teólogos, os pais da igreja, né, Irineu de Leão, o Anão Negro, Eusébio de Cesareia, eles estavam ali, eles faziam uso do Evangelho de João, mencionando ele como o seu autor, ok? Seu autor. Então nós temos aqui basicamente a data, entre 85 e 95, nós temos aqui evidências internas e externas de que João seria o autor desse evangelho. Ah, nós temos aqui também, só para recapitular, né, como ele pode ser visto à luz dos 4 animais, né, do animal dos 4 animais, não, dos 4 seres viventes, os 4 anjos, né, com 4 faces, um com rosto de homem do lado direito, um com rosto de boi do lado esquerdo, um com rosto de, eh, Águia. de águia, né? Então, essas 4 faces como sendo representações dos 4 evangelhos, sendo que um representando a divindade de Cristo, outro representando a sua humanidade, outro representando o seu serviço como servo, e esse como sendo o mais espiritual dos evangelhos, representando uma águia ali, representando a divindade de Cristo. Então, é, isso é algo característico. Uma outra coisa, antes da gente avançar sobre esse evangelho, é também como ele é dividido. Ele é dividido em 2 partes, né? 2 partes. A primeira parte do Evangelho de João vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Capítulo 1 até o capítulo 11. Capítulo 1, nós temos ali do versículo 1 até o versículo 14. Eu gosto de ir até o versículo 18, né? Gosto de entender que o prólogo vai até o 18, embora haja quem coloque ali até o versículo 14. Nós temos ali aquela apresentação do Cristo, né? Ele mostra o Cristo como esse verbo, o verbo que estava na eternidade e que encarnou, que habitou entre nós, que vimos a sua glória, glória como do Pai cheio de graça e verdade. E aí ele vai, e no versículos 16, 17, 18, nós temos ali o discurso de João Batista, né, o discurso de João Batista sobre Cristo, sobre quem era o Cristo, né? E razões. Eu gosto de até eu prego, né? Gosto de falar sobre aquele texto ali, capítulo 16, 17, 18, como sendo 3 razões para crer em Jesus, né? Nós temos ali 3 razões, porque ele apresenta assim sobre Jesus, que o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque existia antes de mim. E aí ele diz que ele é maior do que eu, porque eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias, né? Porque a lei foi dada a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aí ele continua no verso 18 dizendo assim que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o manifestou. Então ele apresenta ali que Cristo é maior do que ele em tempo e em obras. Ele mostra que Cristo é singular. Eu costumo dizer que ele é superior, no versículo
16, ele é singular no versículo 17 e ele é sublime no versículo 18. Superior, porque ele é maior que João Batista em tempo, porque ele existia antes do tempo, e em obras, porque fazia obras maiores do que João Batista. Ele é singular, porque só ele pode dar o que ele pode dar. Quer dizer, de Moisés pode até vir a lei, mas a graça e a verdade só vem por meio de Jesus Cristo. E ele é sublime, porque ninguém pode ocupar o lugar que ele ocupa. Ele é o Filho de Deus, né? Ele é o Deus unigênito, encarnado. A primeira parte do Evangelho, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, ela apresenta 7 sinais. João não chama de milagres, ele chama de sinais, porque um sinal aqui meio que aponta para uma mensagem, entendeu? Aponta para uma realidade. Então, na perspectiva de João, chamaram esses milagres como sendo sinais é uma maneira de compreender a razão pelas quais esses sinais aconteceram. Eles apontam para uma realidade espiritual. Então, o Evangelho de João, ele apresenta ah, discursos diferentes de Jesus e sinais. Esses sinais, dos 7, apenas 2 se repetem nos evangelhos. Os outros 5 são exclusivos de João. Por exemplo, transformar água em vinho é exclusivo, né? E aí nós temos o paralítico no tanque de Betesda. A multiplicação dos pães é vista em outros evangelhos. Caminhar pelo mar também é vista em outros evangelhos. Mas curar um cego de nascença, um paralítico no tanque de Betesda, a cura do oficial do rei, a transformação de água em vinho, e a ressurreição de Lázaro só é visto aqui. O que é que o Evangelho de João está fazendo? Ele está dizendo que Cristo não cura qualquer enfermidade? Eu já vi alguém dizer isso, né? Com base no Evangelho de João, dizer assim: não, não. Quando Cristo cura, ele tem que, automaticamente ele precisa mostrar uma verdade. Não, não é isso. João está escrevendo um Evangelho, é um documento, é um tratado, é como se fosse uma pregação. Nessa pregação, ele tem um propósito. Capítulo 20 do Evangelho de João, ele mostra a finalidade para a qual ele escreveu esse evangelho. Ele escreveu para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhas vida em seu nome. Essa é a proposta dele. É o que ele se propõe a falar. Então, quando ele apresentar os sinais, ele pretende dar provas de que isso que ele está dizendo é verdade. Então, cada sinal é acompanhado de uma mensagem. Por exemplo, ele cura o cego de nascença. O que é que ele vai dizer em seguida? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, ele tem uma mensagem embutida, né? Ele cura um paralítico, ele multiplica pães. O que é que ele faz em seguida? Ele começa a pregar sobre ele ser o pão da vida. Entendeu? Então, todos os sinais de Cristo apontam para ele. E o Evangelho de João tem essa característica. O Evangelho de João, eu estava ouvindo esses dias, ele é polêmico. Em que sentido? No sentido de que ele te coloca em uma encruzilhada diante de uma verdade e ele demanda de você uma resposta a essa verdade, entendeu? É por isso que no capítulo 1, versículos 12, ele vai dizer assim: ele veio para o que eram seu, os seus não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele está sempre voltando o foco do discurso para o leitor e dizendo: tá vendo que eu estou lhe mostrando? O que é que você vai fazer a respeito disso que você está descobrindo agora? Então, ele apresenta os 7 sinais. No último sinal, que é a ressurreição de Lázaro, o que é que Jesus vai fazer? Ele sabe que este sinal é o mais importante sinal dele. Porque é por causa da cura de Lázaro que os mestres da lei vão decidir deliberadamente que ele precisa morrer. O capítulo inteiro, o capítulo 11 inteiro, é muito grande ele. Ele vai mostrar que há as respostas que as pessoas deram, muitos creram nele, muitos se admiraram e muitos foram dizer aos mestres da lei o que havia acontecido. Tá vendo? Respostas diferentes. O que os mestres da lei fizeram? Começaram a discutir sobre isso. Aí alguém vai dizer assim, olha, é, é, se ele continuar desse jeito, ele vai fazer os romanos se levantarem contra nós. Aí outro vai dizer, não, você não sabe que é mais importante que uma só pessoa morra pelo povo do que todo o povo? Então eles começam a deliberar que eles não só precisam matar Jesus, como precisam matar Lázaro, por causa do testemunho que é ele, de ter ressuscitado após 4 dias de morto. Jesus sabe
que esse sinal que ele vai realizar, Lázaro dorme, né? Ele faz isso, ele diz assim: isso é para a glória de Deus, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Para a glória de Deus, como assim? Para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Como Jesus seria glorificado? A glória de Cristo é a segunda etapa do livro. E a glória aqui diz respeito ao triunfo do Calvário, à sua morte. A glória diz respeito, de fato, a ele ser acolhido de volta com a glória que ele deixou junto ao Pai, né? Os atributos de sua divindade, a glória, tudo mais, mas ela também é uma expressão do triunfo de Cristo no Calvário. Essa é a segunda parte do livro. Então, o ápice da primeira parte é a ressurreição de Lázaro, porque é por causa dela que o Cristo vai ser levado à condenação e à morte. Entendeu? E a segunda parte do livro, toda ela vai traçar agora o caminho da cruz, é todo o caminho da cruz. Então, ela vai focar nos discursos pessoais de Jesus aos seus discípulos, na oração intercessória dele, na promessa do Espírito Santo, no testemunho do lava-pés, né? Na declaração daquele que há de trair o Cristo, na dor e o sofrimento no Getsêmani, entendeu? A oração mais longa, né? Que é uma sala sagrada das Escrituras, ali no capítulo 17, ali onde ele ora pelos seus discípulos, e aí chegamos ao sofrimento de Cristo, capítulo 18, a sua morte e ressurreição, capítulo 20, a sua morte é o capítulo 19, capítulo 20, a sua ressurreição, capítulo 21, as suas falas finais ali, e ele reconfigurando o colegiado de discípulos para a nova missão. Para fechar no capítulo 1, em cada capítulo, Cristo é apresentado de uma maneira maravilhosa a todo leitor. Você pode ir. No capítulo 1 tem 7 designações de Cristo, 7 designações. Mas em cada capítulo há uma maneira como Cristo se apresenta, esperando uma resposta nossa. A resposta é crer. Crer no Evangelho de João é mais do que um assentimento intelectual. É mais do que dizer assim, rapaz, isso faz sentido. Não. Crer no Evangelho de João é receber a Cristo como o que ele é. Entendeu? Como algo é, essencial para a minha subsistência. Então, no Evangelho de João, ele vai mostrar, por exemplo, capítulo 1, ele é o Filho de Deus, capítulo 2, ele é o Filho do Homem, capítulo 3, ele é o Mestre Divino, capítulo 4, ele é o Ganhador de Almas, capítulo 5, ele é o Grande Médico, capítulo 6, ele é o Pão da Vida, capítulo 7, ele é a Água da Vida, capítulo 8, ele é o Defensor do Fraco, capítulo 9, ele é a Luz do Mundo, capítulo 10, ele é o Bom Pastor, capítulo 11, ele é o Príncipe da Vida, capítulo 12, ele é o Rei, capítulo 13, ele é o Servo, capítulo 14, ele é o Caminho, a verdade e a vida, capítulo 15, ele é a videira verdadeira, capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo, capítulo 17, ele é o grande intercessor, capítulo 18, ele é o sofredor modelo, capítulo 19 é o salvador crucificado, capítulo 20 é o conquistador da morte, e no capítulo 21 é o restaurador do arrependido. Esse é o Evangelho de João. Eita benção. Mais do que isso daí não pode ser mais detalhado que você já fez, né? Muito bem, irmão Luiz Carlos. Pena que o tempo é pouco para tanta coisa boa que a gente tem. Mas ao longo do trimestre nós vamos estudar Muita coisa. tudo isso. Inclusive a revista, ela segue mais ou menos, né, essa estrutura que você expôs aí Isso. em cada capítulo. O segundo tópico, e aí nós vamos tratar sobre a questão do verbo, né? Como João apresenta Jesus logo no início, ou o prólogo do seu evangelho, né? Que aí ele vai falar que ele é Isso. o verbo. O verbo. No, Aí eu só queria, né? E como nós sim. podemos compreender esse termo, verbo, ou logos, né? Que é o que está no original grego. No português foi traduzido por verbo, mas o original mesmo é logos. E aí você vai nos fazer compreender melhor o sentido dessa palavra. Ok. Aqui a gente está no campo dos temas que são levantados pelo Evangelho de João, né? Temos a encarnação do Verbo, nós temos a divindade de Cristo, nós temos a vida eterna, nós temos a fé e a incredulidade, o Espírito Santo, eh, eh,
a luz e as trevas. Então, o Evangelho de João ele sempre vai fazer esse ah, contraste, né? Eu ia dizer paralelo, mas não é, contraste, né? Luz e trevas. Luz diz respeito a estar na luz, diz respeito a estar sob a verdade, né? Crendo, confiando na verdade, né? É, andar na luz significa andar nos caminhos de Cristo, conhecendo, vivendo nele. Andar nas trevas significa estar afastado dessa realidade, luz e trevas. E aí, como João começa o seu evangelho? Ele começa diferente de todos os demais. Enquanto os demais apresentam Jesus ali, a biografia de Jesus, o anjo Gabriel vindo, falando com Maria, e todo aquele processo, João, ele quer ir antes disso, ele quer tirar o nosso fôlego, né? E ele começa falando do princípio. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E aí, no princípio usado por João aqui, ele usa exatamente o mesmo no princípio que é visto em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo. Eu me lembro que há muito tempo atrás, irmão Josué, eu preguei no Evangelho de João um trecho que Jesus diz assim: destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei, né? E aí, eu era bem novo, e eu tinha descoberto uma coisa curiosa sobre a expressão templo que Cristo usava. Havia duas expressões para templo. Já ouviu falar sobre isso? Hum. Duas expressões, Mishkan e Mikdash. Mikdash é a estrutura física do templo. Estrutura física. Concreto, tal, essas coisas. Estrutura física. Mishkan é também a palavra para templo. Mishkan, Mikdash, templo. Só que quando você se referia a Mishkan, você se referia Isso em hebraico, né? isso, a expressão falava da presença de Deus no templo, né? Então, essas duas expressões. E quando Jesus está falando ali, ele meio que está usando essa expressão, né? Mishkan, destruir esse Mishkan em 3 dias eu reconstruirei. Os fariseus, os mestres da lei, estão entendendo que ele está falando templo de maneira comum, né? O templo ali de Herodes, né? Aquele templo ali. E Jesus está falando do templo do seu corpo. E João está explicando isso. E eu me lembro que eu preguei e um filho de Jesus Cristo, era pastor da congregação que eu estava pregando. Eu era bem novo, rapaz. O camarada me pegou assim e disse assim: só tem uma coisa toda errada nessa sua pregação. Eu disse: que o Novo Testamento todo foi escrito em grego. Então, como é que tu encontrou essa palavra hebraica aí? Eu fiquei com tanta vergonha. O cara podia ter dito assim, rapaz, fiquei curioso, porque, né? De uma outra forma, né? Uhum. O camarada queria era humilhar mesmo, né? Ali eu fiquei muito envergonhado, assim, muito triste, né? Mas eu era bem novo, bem novo. Só que, se você observar direitinho, João, ele faz muito uso do hebraico. Ele faz uso do hebraico o tempo inteiro no seu escrito. Então, quando ele está usando o no princípio aqui, ele está usando uma forma de linguagem que é a mesma do hebraico. Ele não está escrevendo em hebraico, mas ele insere palavras hebraicas e aramaicas o tempo inteiro no Evangelho de João. Isso é característico do Evangelho de João. Você não vai encontrar necessariamente isso nem em Marcos, nem em Lucas e nem em Mateus. Mas em João você vai ver isso. É uma forma de ele estar sempre conectado com os escritos e os manuscritos antigos, né? Entendi. E aí ele vai apresentar Jesus nesse cenário com as três primeiras palavras do Antigo Testamento, da Torá, né? E Quer sempre dizer que lá no texto que fala disso daí em João, João capítulo tá, 1, sim, aí ele está ele falando, está falando, usa a palavra ele usa a mesma palavra, a mesma em construção hebraico. no princípio em hebraico. Quer dizer que lá vai ter Isso. um texto, dentro do texto grego vai ter essa Vai, palavra em ele hebraico. insere direto. Eu estou perguntando que eu não li Isso, assim de é. forma original. Não, eu sei, mas não é curioso, né, que ele faça isso. É curioso. Mas isso é uma só das curiosidades. Você vai ver que no Evangelho de João, João está sempre conectando Cristo à Torá e está sempre conectando Cristo a Moisés. A Moisés. Por exemplo, como é que eu vou entender que Cristo é Moisés? Basta você ver como é construído, por exemplo, em Êxodo, o encontro de Moisés com Zípora. O encontro de Moisés com Zípora. O encontro dela com Zípora, você vai ver que Moisés
ele foge, né? E está lá em Midian, né? E aí, lá no poço de Jacó, a Zípora está ali e está brigando com aqueles pastores Uhum. pelo poço, e ele chega e defende ela, e o texto, a narrativa todinha termina com o casamento de Moisés com ela. Certo. Se você vê, é a mesma forma como ele está construindo o capítulo 4 do Evangelho de João. É Cristo indo para o mesmo poço, ele não está necessariamente brigando com homens, mas ele está num entrave, no debate teológico, e o diálogo dentro do discurso de Jesus com a samaritana é relacionamento, né? Porque são duas mulheres no mesmo horário indo a um poço, que é um horário incomum, e naquele lugar onde elas estão ali se encontrando, uma com Moisés e se casando, a outra com Cristo, estão falando sobre relacionamento. Tu teve 5 maridos, o que tu tem agora não é teu. E ele está apresentando um sétimo marido, que é o marido perfeito, que é um relacionamento real e genuíno com Deus. No Evangelho de João, 7 também é uma expressão muito significativa. Não é numerologia, é porque ele, compreendendo a mentalidade judaica de que o 7 é um símbolo de perfeição, então ele traz isso para dentro do seu discurso. E aí nós temos aqui, no prólogo, ele apresentando aqui Jesus como o Verbo, o Verbo. E aí o Verbo aqui não só é essa expressão verbo comum, mas ele está adotando da linguagem grega, que é o logos, né? O logos entre os gregos, esse logos aqui ah, falava não só da ordem divina, aquilo que põe ordem ao caos, é o logos, a palavra, como também no discurso helenístico, né? Eles entendiam isso como o logos como sendo aquela palavra que põe ordem a todas as coisas, é uma palavra que é, fala de completude, e era a busca dos homens pelo sentido da vida, e eles, no meio do discurso, eles usavam essa expressão, o logos aqui, né, o sentido de todas as coisas. Então, meio que João adota essa linguagem para referir-se a Cristo, e ele usa ela, mas não é uma coisa que ele adotou só porque ele viu fora. Isso é muito curioso, porque o logos aqui é a palavra, palavra. Logos significa palavra. E essa palavra, ela é significativa não só no Evangelho de João, como em toda a Bíblia. Por exemplo, uma curiosidade aqui, existem os targumins, né? Eu estava falando com o senhor antes. Os targumins, eles são meio que traduções e aramaicas, né? Traduções e, como é que chama? Paráfrases do Antigo Testamento, os targumins. Existem diversos targumins. Por exemplo, existe o targumim Onkelos, existe o targumim é, Jonathan, Targumim Jonathan, Neuftim, que o Neuftim já descobriram Targumins agora no século XX, Neuftim. Esses são documentos que eles são escritos meio que paráfrase e comentário do Antigo Testamento. Quando surgiram eles? Os Targumins surgiram ali em 586, depois do exílio babilônico. O povo de Israel havia perdido o hebraico. Eles não falavam o hebraico e eles tinham a necessidade de compreender os manuscritos, os escritos antigos. Então, o que acontecia? É, é, o Metergama, que era o leitor da lei, ele lia um texto, seja um profeta, seja um escrito, ou seja a Torá, ele lia o Metargama, né, que é o leitor, e após isso ele podia pegar um Targumim, que era aquele mesmo texto comentado, e ele comentava na língua aramaica para o povo. A língua aramaica era essa mescla da língua dos fenícios com os judeus, né, com o hebraico, essa mescla, e é o aramaico falado por eles. Nesses targumins, tem uma coisa muito curiosa. Eles têm palavras, por causa do respeito O que eles aramaico têm. era o quê? O aramaico é essa mescla do judaico com a língua dos persas. Eu falei dos fenícios, dos persas.
Ah, sim. Desculpe, Eles. fenício tem nada a ver, dos persas, né? Então veja bem, quando o respeito que os judeus tinham para falar sobre Deus fazia com que eles, de alguma forma, nos Targumins, quando eles escreviam, eles meio que ocultavam, para não usar a palavra Deus em um comentário extra, como se fosse um extra bíblico, né? Como se fosse um comentário da Bíblia. Eles não utilizariam no comentário da Bíblia, tá lendo o Evangelho de João, comentário do Evangelho de João, você não usaria a palavra Deus. Então, você substituiria a palavra Deus pelo memvra. A palavra memvra. Memvra quer dizer o quê? Palavra. Entendeu? Então, João, ele usa algo como memvra. No princípio era um memvra. Entendeu? Uma palavra, um logos. Então ele faz essa mescla. Aí veja que interessante. Toda vez que vai falar sobre Mas lá no original tá Logos, né? logos, Quando no logos, princípio era isso, o Logos. logos, exatamente. Aí o que acontece? Quando você vai ler os manuscritos antigos, você vai ver eles sempre se referindo ao memvra. Por exemplo, ó, eu tenho alguns exemplos aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz. Como é que tem no Targumim? No Onkelos. No Onkelos vai ter assim, e o memvra do Senhor disse, haja luz. O memvra disse. Aí, o que é mais curioso, é tão curioso isso aqui, porque ele vai apresentar-se em vários textos da Bíblia. Vários textos da Bíblia, esse memvra, que é uma palavra, uma manifestação de Deus agindo na criação, ou criando ou pondo ordem. Então, sempre vai ter esse memvra aparecendo nas escrituras, nos manuscritos antigos. Aí, quando você vai chegar no capítulo 3, é interessante. Eles estão fugindo, né? Fugindo, porque na viração do dia eles ouviram a voz do Senhor, né? Que Uhum. andava pelo jardim. Qualquer leitura normal do português, você vai dizer assim, quer dizer, o Senhor andava pelo jardim e eles ouviram a voz, entendeu? No texto mesmo, não dá a entender isso. No texto mesmo, quando você vai ler, inclusive o Targumim, o Onkelos vai comentar isso. Eles viram um membra que andava. Ou seja, eles veem uma voz que anda. Eles veem, eles não ouvem. E a voz soa, você escuta. Mas Uhum. lá no Gênesis 3, vai dizer assim: eles fugiam da face do Senhor, porque eles viam uma voz que anda. A palavra, um membra. Entendeu? Então, isso vai estar em Provérbios, capítulo 8 ali, que é a sabedoria, e a palavra ali é mêmvora também, no Onkelos, e essa palavra, essa sabedoria, ela está profundamente atrelada em todas essas escrituras ao Cristo. Como é que a gente sabe disso? Por conta do Targumim do Jonatã. O Targumim de Jonatã, ele é altamente messiânico. Então, ele não é necessariamente cristão, mas toda vida que ele vai comentar os manuscritos, né? Ele vai comentar os manuscritos, ele percebe a esperança messiânica e ele identifica os Memvra, e ele identifica o Cristo ali. Então, quando ele vai para Provérbios 8, ali, falando sobre a sabedoria, quando ele vai para Isaías, falando sobre o servo sofredor, ele foi muito marcante para a construção teológica do Novo Testamento. A compreensão que Isaías 53 é relacionado a Cristo. Exatamente, um dos comentários o Jonathan, que é, e o Onkelos, que fala disso. Ele apresenta ali o servo sofredor como um membro também, entendeu? Então, isso é muito interessante para ver que João está mostrando aqui Jesus como o Verbo, e ele está revelando ele como sendo essa palavra criadora e que põe ordem a todas as coisas e que ela está encarnando, né? Ele vai dizer que o Verbo se fez carne. Ele vai mostrar que ela não só é distinta de Deus o Pai, Uhum. distinta, mas que também ela é Deus. Quer dizer aqui, ó, no princípio era o Verbo estava com Deus, como sendo dois agora, né? E o Verbo era Deus, ele também era Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 14, e o Verbo, o Logos, ou o Memvra, ele se fez carne, habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, essas são declarações explícitas de que a maneira como João vai revelar Jesus é mostrá-lo como esse memra, ou Hum, como o Logos, né? Como a palavra criadora de Deus, a palavra criadora de Deus. Quando Deus diz haja, o Pai está falando, mas a voz que ecoa é o próprio Cristo, a pessoa do Cristo falando. hum. Algo mais que a gente ficou de pensar? Não, tá. Sim, eu já. Eu acho que você foi bem profundo. Você foi bem profundo. Até nos surpreendeu, né? Que eu, sinceramente, não conhecia nada ainda sobre essa questão dos targumins. Mas é legal, né? É, Hum, hum, abrir um flanco aqui para a gente pesquisar uma nova frente, poder compreender mais, porque esse é o trabalho de quem se dedica ao estudo da palavra de Deus, né? Se É, aprofundar cada dia, buscar entender, conhecer. É até um versículo em Provérbios que diz: com tudo que tu tens, adquire a sabedoria, ou o sabedoria. conhecimento, né? É. Mas vamos ao terceiro ponto, irmão Luiz Carlos. A encarnação do Verbo, né? O que que significa? O Verbo se fez carne, queria que você falasse aí dessa questão da encarnação, né? Aí também há um ponto aqui na lição, um subponto, que fala sobre a rejeição, né? Sim, Dos judeus para com Jesus, não reconhecê-lo como o Cristo, o Messias, o prometido, né? E aí o que isto, né, em consequência disso, dessa rejeição, o que que isto trouxe de oportunidade para os gentios, ok. Ah, ou os não-judeus, né? ok. Então, o prólogo do Evangelho de João, que é essa apresentação de tudo que ele pretende dizer posteriormente sobre a pessoa de Cristo, ele começa com a eternidade, né? Mostrando que esse verbo, esse logos, que é essa palavra criadora de Deus, isso você pode conectar com o tratado de Paulo em Colossenses sobre Jesus, né? Nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade, porque nele foram criadas todas as coisas que estão em cima no céu, embaixo na terra, sejam visíveis ou invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou potestades, tudo foi criado por ele e para ele, né? É, e aí João vai dizer que nele estava a vida é a luz dos homens. Ele vai dizer que esse verbo encarnou. Está mostrando que esse Deus eterno, que é o Deus criador, né, o Filho, Deus Filho, ele virou gente. Ele virou gente. Uhum, Sem perder a sua divindade, ele absorve, ele adota uma humanidade, né? Corpo humano. Nós precisávamos de um Salvador que fosse pleno e perfeito. Um Salvador que fosse pleno e perfeito. Então, esse Logos, esse Verbo, encarnou. A palavra de sabedoria de Deus se fez carne. A palavra criadora de Deus se fez carne e habitou entre nós. João fala no verso 14 que ele esteve entre nós e a sua manifestação foi cheia de graça e cheia de verdade. Cheia de graça, no sentido de que é Deus se movimentando em direção à sua criação. Todo movimento de Deus em direção à sua criação é um movimento de graça, de uhum, favor, de misericórdia. Porque Deus não nos deve nada, né? Mas ele o faz por amor, movido por puro amor. Porque esse é o seu caráter primais, né? A Bíblia tem três declarações sobre o que sobre o que Deus é, né? Deus é luz, Deus é espírito e Deus é amor. Três declarações sobre quem é Deus. Deus é Espírito, Evangelho de João, capítulo 4. Deus é luz, primeira epístola de João. E Deus é amor, primeira epístola de João também. Não, acho que é no capítulo 2 e o outro é no capítulo 4. Né? só estava até É? lembrando, Carlos, Sim, depois de Paulo, João é o que tem mais, escreveu mais livros do Novo Testamento, né? é verdade. Cinco, 5 livros, né? cinco livros. 5 livros. É o Evangelho de João, que é escrito, é um evangelho universal, mas é possivelmente endereçado à comunidade de Éfeso.
as 3 epístolas e o Apocalipse, né? Esses 5 documentos que são dele. O apóstolo Paulo tem os seus 3 documentos e ainda tem ali na briga ainda Hebreus, né? A gente deixou de discutir, mas até o terceiro, quarto século, os estudiosos entendiam ser do apóstolo Paulo o livro de Hebreus, né? É. É posterior à discussão sobre ser outro autor, Hebreus, é uma discussão bem posterior mesmo, assim, já depois do quinto século, que vai começar a se a discutir na alta crítica ali, né? Então, pelo menos para a comunidade cristã do segundo século, terceiro século, era assunto fechado que até o livro de Hebreus pertencia ao apóstolo dos gentios. Mas João, ele tem essa característica de revelar Cristo. É interessante como ainda na primeira epístola dele, no capítulo 1, ele fala, né, que é aquele que era desde o princípio, né, acerca do Filho de Deus, aí ele diz assim que nós o vimos, nós o tocamos, né, nós o tocamos, e é dele que testificamos. Então ele está dando testemunho disso. O que o que o texto vai falar aqui, e eu gostaria de deixar aqui como um arremate, né, para os irmãos nessa discussão sobre o Verbo feito carne, é que o Evangelho de João tem essa proposta apologética de defender que Cristo é Deus, né, de defender a divindade de Cristo, defender a sua missão. Por isso que todo o seu construto documental visa isso, quer dizer, os 7 sinais apresentados, todos eles apontam para um discurso relacionado a quem é Cristo, e todos os discursos de Cristo são revelações de quem ele é. Né? Todos os discursos são, de alguma forma, revelando quem ele é. Por exemplo, nele, ele é a porta das ovelhas, né? Ele é o bom pastor, é, então, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, né? Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Então, sempre está em foco mostrar quem ele é. Qual o grande propósito em revelar Jesus para os pecadores no Evangelho de João? Nossa escolha. Por isso que eu usei a expressão no quadro anterior de que esse é um evangelho polêmico. Polêmico no sentido de que ele nos coloca numa situação onde nós precisamos dar uma resposta. Logo no capítulo 1, que é o foco dessa primeira lição, nós temos aqui, por exemplo, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 10. O verbo estava no mundo globo, terra, né, no planeta. O mundo foi feito por intermédio dele, todos os homens, toda a criação, mas o mundo não conheceu. Os homens não conheceram. Então, aqui tem 3 tipos de mundo aqui no Evangelho de João. Verso 11. Veio para o que era seu. Está falando dos judeus. Os seus não receberam. Né? Eles o crucificaram. Isso. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ele veio para o que eram os seus, esses ficaram indiferentes, outros se levantaram contra e ficaram irados, mas todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Esse poder aqui é a teologia do Espírito Santo no Evangelho de João. Isso aqui está só começando, mas posteriormente ele vai começar a pincelar isso, porque ele vai dizer que é preciso nascer do Espírito, nascer de Deus, ele vai dizer aqui no verso 13, né? Ó, os quais não nasceram ah, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Capítulo 3, ele vai dizer que é nascido do Espírito. Ele é a teologia do Espírito Santo no Evangelho de João, que ele está construindo aqui como sendo essencial para esse novo nascimento. É preciso ouvir esse evangelho atentamente, e para cada sinal apresentado e cada mensagem apresentada, demanda-se de nós uma resposta. Quando, por exemplo, Jesus multiplica pães e as pessoas vão seguir a ele novamente e se interessando, porque quem não quer um líder como esse que multiplica cesta básica, né? Né? O povo estava com esse encanto, só que Jesus não era como esses que prometem, né? Nova cesta básica, não é isso, não é esse o discurso de Cristo.
Jesus está chamando as pessoas para uma responsabilidade maior do que esse assistencialismo. Ele diz assim: vocês estão me seguindo por causa da comida que eu multipliquei, do causa do pão que eu multipliquei. Mas eu vou lhes dar um pão para que vocês comam a minha carne, beber o meu sangue. Se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, então vocês têm vida eterna. Aí isso escandaliza o pessoal. Então Aí, Jesus começou a escandalizar o pessoal com esse discurso duro, duro, mas era um chamado à escolha. É interessante que era ali no capítulo 6 é quando muitas pessoas começam a abandonar. Até discípulos começam a rejeitar porque acham um discurso duro demais. E Pedro vai chegar para dizer assim: Senhor, mas discurso muda o discurso, Senhor, porque as pessoas não estão querendo mais te seguir, né? Uhum. Esse discurso teu aí não gera engajamento, não dá curtida, né? As pessoas vão seguir as tuas redes sociais. Aí Jesus diz assim: e por que que vocês não foram também no mesmo rumo? Ele não está interessado nisso, ele tá deixando o indivíduo de fato numa encruzilhada. Então ele chega para os discípulos mais próximos e diz assim: por que que vocês também não vão embora? E aí é que Pedro faz aquela bendita exclamação, né? Para quem? Não é para onde, é para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Então, o grande mote do Evangelho de João, em cada linha cruzada, em cada curva, em cada esquina, é mostrar Jesus e dizer: nós precisamos fazer algo, dar uma resposta positiva a essa revelação. Sobre a expressão e o verbo se fez carne, habitou entre nós, né? Que aí o comentarista já, assim, já é bem conhecido de todos os irmãos que estudam a palavra, que tem no original a palavra lá, tabernaculou, né? Ah, isso é interessante, É né? importante frisar. E assim, só que isso para o judeu é uma coisa inadmissível, né? É. Que Deus se torne um homem, que Deus. Eu vi até aquele Rabino, Ravi, que é muito famoso no Uhum. Brasil, que é Estar no, cantor sim, também. estar no Então, debate, né? é, e ele diz que isso é uma blasfêmia, que Deus se torne homem, né? E aí diz que nós cristãos somos idólatras, porque nós adoramos um homem, que é Jesus, né? E, É, e essa eu estava vendo. compreensão não é atual, isso já é desde aquela época, né? Porque Jesus ele foi rejeitado exatamente porque ele se declarava Deus. Quando ele disse que era filho de Deus, na verdade ele estava se fazendo igual com o Pai, né? É, Porque filho, nós estudamos na lição, na revista anterior, que exatamente identifica-se como uma mesma substância, né? é. Pronto, Ele é o aí Verbo, o fala Filho sobre e o essa questão tabernáculo, né? do tabernaculou aí. Isso é muito interessante, porque no Evangelho de João, no capítulo 1, ele apresenta-se ali como o Verbo, depois como o Filho e depois como o tabernáculo. É como se fosse, como se em cada cena ele estivesse se aproximando mais. Uhum. Ou como o Max Lucado no livro Ouvindo Deus na Tormenta, que é um comentário do Evangelho de João, ele diz que em cada cena é como se Deus estivesse removendo um degrau que nos distancia dele, como uma escada, ele vai fazendo sumir os degraus até Degraus. degraus, desculpa. Os degraus até ficar um só. É a nossa escolha. Sua voz, nossa escolha. Então ele está removendo esses degraus um a um e em cada cena ele está se aproximando de nós. Você vê que o primeiro verso ele é o verbo. Mais à frente ele é o filho, né? Ele é o filho entre nós. Mais à frente ele é um humano e então ele vai dizer que ele é um tabernáculo. Essa figura do tabernáculo, ela é tão característica porque, por exemplo, no capítulo 20, 25 de Êxodo, que é É, quando o Senhor, 25, 25 que ele vai versículo 8, né? ele vai instituir ali a tenda da congregação, ele diz, né, e me farão um tabernáculo e eu habitarei no meio de vós. Essa era interessante, porque ele estaria no centro, e todas as tribos, quando elas se colocam, bem organizadazinha, É. todas elas ficam com a frente voltada para o tabernáculo, em volta. Veja essa linguagem aqui, de ele estando entre nós, ah,
entre nós, e ele nos atrai para si. Uma vez estando nele, nós estamos de frente para esse tabernáculo. Voltados para ele, nós estamos como que fixando as nossas tendas de frente para ele, como as congregações, as tribos, né, ao redor desse tabernáculo. Eu Essa vejo figura, essa linguagem. eu vejo uma figura também, porque a palavra tabernáculo significa meio que uma cabana, né? Isso, Algo assim muito rudimentar. E quando Deus se tabernacula, se torna uma tenda, né? Ele arma a sua tenda no nosso uhum, meio, e a tenda dele não, assim, não é muito diferente das tendas. É claro que é, ele tinha toda, ali no caso do tabernáculo do Antigo Testamento, ela tem toda uma estrutura, né, que a distingue, que a torna realmente singular. Mas, de qualquer forma, ela era feita aproximadamente com os mesmos materiais das tendas isso, dos demais, né? Tinha estacas, tinha lonas, tinha peles, tinha tudo que as demais tendas tinham, né? é. E é muito interessante que Jesus também assume um corpo frágil como o nosso, Humano, né? né? Um corpo Humano. humano. Por exemplo, ele herdou todas as limitações da natureza humana. Ele não herdou a corrupção da natureza humana. É, Ele herdou as limitações da natureza humana. Quer dizer, ele está limitado a tempo e espaço, né? Aliás, é nisso que se configura parte do motivo pelo qual ele está falando a razão de ter que voltar para o Pai. Ele disse: se eu não for, o Espírito não, o outro Consolador não poderá vir para estar convosco. Porque estando aqui, ele não poderia estar em nós. Ele estava entre nós, né? Entre nós, ele estava no nosso meio. Mas ele estava em um lugar físico, limitado ao tempo, ao espaço, ele estava num lugar físico. Mas vindo o Espírito viria para estar em nós, no meio do seu povo, né? E ele assume essa natureza humana, marcada por limitações, por sofrimentos, por angústias, por tristeza. Tanto é que no Getsemane ele sofre tamanha tristeza e angústia que ele é acometido de hematidrose, né? Que começa a suar sangue, né? Que esse é o ápice de um sofrimento psicológico que uma pessoa pode ter, é quando ela desenvolve hematidrose, né? Os vasos sanguíneos começam a se romper, né? Entre os tecidos da pele e a pessoa começa a literalmente suar sangue. E isso é visto em Lucas, né? Como ele começou a suar sangue de modo que escorria até o chão. Mas só para fechar isso aqui, né? Ele tabernacula entre nós, assumindo todas essas nossas limitações, não herdando a nossa corrupção, para que então ele possa nos fazer herdeiros da eternidade com ele, né? Herdeiros da natureza divina com ele, né? Como já foi dito, né? O Filho de Deus se fez homens para possibilitar que os homens possam se tornarem filhos de Deus, né? Isso é maravilhoso, né? Bom, Luiz Carlos, infelizmente, né, a gente já está aqui com o tempo limite, né, para o nosso estudo, mas eu creio que assim esta primeira lição vai deixar os irmãos com um gostinho de quero mais. Vai. Tem muita coisa Tem ainda muita aqui. coisa boa para a gente estudar, irmãos, para a gente aprender neste trimestre. Já tivemos o primeiro trimestre riquíssimo, né? Em que nós tivemos ali um estudo na área da apologética, É, defesa da fé cristã, vendo certas questões doutrinárias importantes e combatendo, né, as heresias que vêm ao longo dos anos tentando se infiltrar foi bem efervescente, né, é, e, esse trimestre. e distorcer, né, o Evangelho de Cristo. E nós hoje, agora, a partir desta lição, estamos entrando nesta lição, que eu vou dizer que ela, assim, doutrinariamente, ela se configura mais como cristologia, né? Cristologia. Cristologia pura. Embora que a gente esteja usando aqui o Evangelho mais assim, né? Enfaticamente o Evangelho de João para fazermos este estudo, tá certo? Meus queridos irmãos, nós queremos agradecer a você que esteve conosco até aqui
E antes que o irmão Luiz Carlos faça aí a sua despedida, o seu encerramento também, eu quero pedir a você que nos dê o seu apoio, né? Nos dê aí a sua bênção. É uma bênção que você faz para nós se você nos fizer três coisas com C. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Você estará ajudando o trabalho do canal Bereano Pentecostal. Irmão, nós estamos aqui fazendo este trabalho, pensando na sua edificação, pensando também no seu crescimento, né? Contribuir. A nossa contribuição aqui é nesse sentido, tá bom? Eu quero agora passar, depois disso, já aqui eu não voltarei a falar, mas desde já agradeço, Deus abençoe. Peço ao irmão Luiz Carlos que faça aí também a sua fala final deste trabalho, deste vídeo. Meus irmãos, eu quero mostrar aqui, revelar aos irmãos aqui que eu estou profundamente agradecido a Deus, não só pelo privilégio de estar aqui fazendo essa abertura do trimestre aqui no Bereano Mais Pentecostal, uma vez, né? mais uma vez, né? Que sou fã desse canal, sou participante desse canal, sou um contribuinte e amo demais estar aqui participando disso e oferecer, de certa forma, algum serviço aos meus irmãos que estão aí. Quero dizer que esse trimestre, irmãos, vai ser muito marcante. O Evangelho de João é uma obra rica em teologia, história e aplicação prática. E ele é um convite a contemplar a glória de Deus em Cristo Jesus, o Verbo encarnado, e responder com fé e adoração. Então, que você possa levar essa mensagem a cada domingo aos seus alunos na classe Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.